O sistema GPS está sujeito a erros aleatórios, sistemáticos e grosseiros. As fontes de erros envolvidas no processo de medidas devem ser bem conhecidas. Os erros sistemáticos podem ser parametrizados, modelados com termos adicionais ou eliminados por técnicas apropriadas. Os erros aleatórios, por sua vez, não apresentam qualquer relação funcional com as medidas e são normalmente as discrepâncias remanescentes nas observações depois que todos os erros grosseiros e sistemáticos foram minimizados. Eles são inevitáveis, sendo, portanto, considerados como uma propriedade inerente da observação. As diversas fontes de erros para observações de GNSS estão na geração e envio do sinal pelos satélites, então é a fonte satélite, no trajeto do sinal desde o satélite até a sua recepção, então é o meio, na recepção dos sinais nos equipamentos, e aí chamaremos de receptor, e na estação onde encontra-se instalado o equipamento, que chamamos aqui de vértice. Então nós temos as quatro fontes básicas: satélite, meio, receptor e vértice. Geração e envio, trajeto, recepção e a estação onde está o equipamento. Esses são as principais fontes de erros do posicionamento por GPS ou por posicionamento por GNSS. Então temos aqui as quatro principais fontes. Falaremos um pouco sobre cada uma delas. Falaremos sobre as fontes de satélite, falaremos sobre a propagação do sinal, falaremos sobre a receptor, a antena e falaremos sobre a estação. Todos esses efeitos que são observados para essas fontes. Fonte satélite. Existem 4 erros básicos na fonte satélite, que nós chamamos de erro de órbita, erro do relógio, relatividade e atraso em grupo. Erro de órbita, ou também chamado de erro orbital. As informações orbitais podem ser obtidas a partir das efemérides transmitidas pelos satélites ou pelas pós-processadas, denominadas efemérides precisas. As coordenadas dos satélites, calculadas a partir das efemérides, são normalmente injuncionadas como fixo durante o processo de ajustamento dos dados GPS ou dos dados GNSS. Assim sendo, qualquer erro na sua coordenada se propagará para a posição do usuário. Então eu tenho aqui a órbita do satélite prevista, a órbita real. Nós temos aqui um erro de órbita que vai impactar exatamente na precisão com que se determina uma coordenada na Terra. Essa precisão vai variar de acordo com o erro cometido nesta órbita. Nos métodos de processamento de dados GNSS, podemos tratar a questão do erro orbital de 2 formas específicas. Na primeira forma, utilizamos o posicionamento por ponto, que corresponde a um método absoluto de posicionamento. E neste caso, os erros serão propagados diretamente para a posição do usuário. Na segunda forma, utilizamos o posicionamento relativo. E neste caso, os erros orbitais são praticamente eliminados, mas erros remanescentes degradam a acurácia da linha de base, na medida que essa se torna mais longa. Então nós podemos tratar de maneira absoluta ou de maneira relativa. Na maneira relativa, a gente consegue eliminar bastante coisa, mas na maneira absoluta, não. Todas as incertezas cairão sobre o ponto. Evidentemente que a técnica de posicionamento do ponto preciso muda um pouco o que nós falamos aqui. Segundo o ONICO, a acurácia das efemérides transmitidas deve variar entre 10 e 20 metros. Elas estão disponíveis em tempo real, haja vista que serem transmitidas com as observações. As efemérides precisas, a EGS e a EGR, com a acurácia de 5 a 10 centímetros, resultante de pós-processamento, só ficam disponíveis para os usuários dentro de uma semana após a coleta dos dados. A efeméride predita pelo IGS, denominada de IGP, fica disponível hora antes do dia que se refere e apresenta a precisão da ordem de 50 centímetros. Então nós podemos escolher com que tipo de efeméride vamos trabalhar. O ideal é trabalhar com esse tipo de efeméride. No entanto, ela demora um bocadinho para poder aparecer para a gente. Nós temos aqui uma relação em que envolve o erro orbital de acordo com o comprimento da base, tanto nas transmitidas como nas preditas. Vejam que nas transmitidas
o erro orbital ele é significativo. Para erro de 10 metros ou erro de 20 metros, para bases aí até 100 km, que é uma base ideal para a gente trabalhar, nós temos aí um erro na base de até 5 centímetros. Para incerteza da ordem de 20 metros, para base de até 100 km, incerteza de 10 centímetros. É um erro significativo. Então nós temos que cuidar desse erro. Já para as preditas, com erro orbital de 1 metro até 10 centímetros, veja que para base de até 100 km, nós temos aqui meio centímetro e nós temos aqui 0,05 centímetros. Então, se deseja trabalhar com precisão no pós-processamento, o ideal é se trabalhar com efemérides preditas. Contudo, trabalhar com transmitidas utilizando o método relativo estático é tranquilo, porque você vai eliminar bastante erros no seu processamento. Erro do relógio. Embora altamente acurados, os relógios atômicos a bordo dos satélites não acompanham o sistema de tempo GPS. A diferença chega a ser no máximo de 1 milissegundo. Os relógios são monitorados pelo segmento de controle. O valor pelo qual eles diferem do tempo GPS faz parte da mensagem de navegação na forma de coeficientes de um polinômio de segunda ordem dado por dt em função do tempo. Nós temos aqui um parâmetro, 2, 3 parâmetros, que vão exatamente modelar essa variação. Então, T0C é o tempo de referência do relógio, o A0 é o estado do relógio no tempo de referência, A1 é a marcha linear do relógio e A2 é a variação da marcha do relógio. Esse modelo matemático nos permite que a gente compute para cada satélite especificamente como é que se dá a questão do erro do relógio. Relatividade. Os relógios nas estações de monitoramento e de bordo estão situados em locais com potenciais gravitacionais diferentes, além de se mover com velocidades diferentes. Então os relógios estão embarcados ou estão nos receptores. E como o satélite está em grande movimento, isso causa uma diferença de potencial gravitacional nesses dois locais. Isso provoca uma aparente alteração na frequência dos relógios de bordo com relação aos relógios terrestres. Os efeitos são compensados pela redução da frequência nominal dos relógios satélites. O que nós temos aqui é a relação tradicional da relatividade, que diz como é que se dá a variação do tempo entre um relógio que permanece em movimento e um relógio que permanece parado. Então, diferença do tempo sentida em relação ao referencial em movimento, diferença do tempo sentida dentro do referencial do movimento, velocidade do referencial em movimento e a velocidade da luz. Ou seja, quanto maior esta velocidade, maior vai ser esta dilatação existente entre um relógio e outro. A menor gravidade sentida por eles faz o tempo acelerar em 40 microsegundos e a alta velocidade desacelera o tempo em 7 microsegundos. Em relação ao referencial na superfície física da Terra, isso faz com que os relógios sejam adiantados 3,8 vezes 10 a menos 5 segundos em relação aos habitantes da Terra. É uma diferença significativa quando você computa isso em termos de distância. Atraso de grupo. Ocorre o retardo dos sinais quando estes passam através do hardware do satélite. Veja que o sinal tem que ser gerado e emitido. Para isso precisa de hardware para que se possa gerar. E essa geração dentro dos hardwares afeta no tempo da propagação do sinal. No entanto, a calibração durante a fase de teste permite determinar a magnitude do atraso e introduzi-la como parte dos coeficientes do polinômio do relógio. Então o atraso de grupo ele é compensado dentro daquele polinômio que foi apresentado anteriormente. Fonte de propagação do sinal. Efeitos relacionados à propagação do sinal. Refração troposférica, refração ionosférica, perda de ciclos, sinais refletidos e rotação da Terra. A atmosfera da Terra é composta das seguintes camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, a mais alta de todos, a exosfera, e a mais baixa, a troposfera. Uma variação significativa de altura entre a exosfera e a troposfera. Lá na exosfera estaremos os nossos satélites.
e os receptores estarão aqui embaixo, na troposfera. O sinal GNSS é gerado na exosfera, é gerado aqui e recebido aqui embaixo. Assim, inevitavelmente, deverá passar por todas essas camadas. A troposfera, juntamente com a estratosfera, que se estende da superfície terrestre até aproximadamente 50 km de altura, comporta-se como um meio não dispersivo, ou seja, a refração que os sinais vão sofrer é independentemente da frequência do sinal. Em outras palavras, não importa qual é a frequência do sinal ao atravessar, que o comportamento se dá da mesma forma. Já a ionosfera, que corresponde à parte superior da troposfera, englobando aí a mesosfera e a termosfera, que varia de 60 km até 1000 km, é um meio dispersivo, ou seja, a refração que o sinal vai ter depende da frequência. Muda a frequência, muda o comportamento. Lembre-se que L1, L2 e L5 possuem frequências diferentes, logo o comportamento ao atravessar a ionosfera se dá de maneira diferenciada. Dessa forma, os sinais GNSS, que correspondem às fases das portadoras e suas respectivas modulações sobre elas, serão afetados de forma diferente. Os sinais provenientes dos satélites, ao atravessarem a atmosfera, sofrerão interferência na mesma, ou seja, refração, resultando numa trajetória curva associada a um atraso na chegada do sinal. O retardo do sinal é uma consequência da diferença entre a velocidade do sinal na atmosfera e no vácuo. O efeito curvo da trajetória do sinal se deve ao fato de que essa passa através de vários níveis de densidade diferentes. Então você tem aqui várias camadas e um raio luminoso, ao atravessar essas camadas, ele vai sofrer um desvio, semelhante àquilo que nós estudamos na física. Meio 1, meio 2, sinal incidente. Diferença de índice de refração, o sinal muda a angulação ao atravessar a camada. À medida que o N vai diminuindo, desde o contato com a superfície da Terra até a parte superior, nós teremos então uma variação significativa do N. Isso impacta exatamente na curvatura do sinal. De um modo geral, o efeito da ionosfera e troposfera provoca uma diferença na determinação da distância entre o receptor e o satélite, permitindo a generalização de que o sinal executa uma curva entre a emissão e a recepção, aumentando a distância entre o satélite e o receptor. Deveríamos receber o sinal nesse trajeto, e o que na verdade a sensação é de que ele é recebido nesse trajeto. O efeito da troposfera pode variar de poucos metros até aproximadamente 30 metros, dependendo da densidade da atmosfera e do ângulo de elevação do satélite. A refração troposférica é muito sensível à quantidade de vapor d'água presente nas baixas camadas da atmosfera terrestre, razão pela qual costuma se dividi-la em duas componentes, uma seca e outra úmida. Hoje já são conhecidos vários efeitos causados pela troposfera terrestre sobre os sinais GNSS de modo geral. A atenuação troposférica, que é a diminuição do potência do sinal, à medida que você vai se afastando da fonte, vai diminuindo a potência. A cintilação troposférica, que é a oscilação na amplitude do sinal. E o atraso troposférico, que é a alteração no tempo de propagação. A ionosfera, ao contrário da troposfera, é um meio dispersivo. Isso significa que a refração ionosférica depende da frequência do sinal. A fase sofre um avanço quando passa através da ionosfera, e o código, por sua vez, sofre um atraso. Desta forma, as pseudodistâncias são mais longas e as medidas de fase da portadora mais curtas que a distância geométrica entre o satélite e o receptor. A diferença é idêntica em ambos casos. A dependência da frequência torna-se possível eliminar os efeitos de primeira ordem quando se coleta os dados com o receptor de dupla frequência. É importantíssimo que, para que se possa modelar de maneira apropriada os efeitos ionosféricos, nós temos que fazer uso de receptores de dupla ou tripla frequência. Para receptores de frequência simples, a ionosfera é a maior fonte de erro. No posicionamento relativo, sobre distâncias curtas de 10 a 20 km, a maioria dos erros é eliminada.
mesmo trabalhando com receptores de monofrequência. Contudo, aumenta-se a distância do receptor base ao móvel, impacta diretamente no aumento do erro causado pela ionosfera. O comportamento ondulatório de uma onda eletromagnética pode ser devidamente apresentado por um modelo senoidal, x, que é igual à amplitude vezes o seno da velocidade angular vezes o tempo, mais a fase. A representação gráfica poderia ser dada por este GIF animado. Então, ao longo desse eixo, nós temos o valor de x e nós temos uma componente t que me dá esse comportamento. O período de execução ele pode ser obtido dessa maneira. Esse gráfico ele é importante porque nós podemos contar quantas vezes esse ponto faz esse movimento, que é exatamente a frequência de oscilação do meu sinal. Contar o número de ondas inteiras que vai de um pico a outro pico, que é exatamente contar a quantidade de comprimentos de onda existente em uma emissão e uma recepção, é uma variável extremamente importante para posicionamento GNSS. As medidas de fase são normalmente contínuas com respeito ao tempo de uma sessão de observação. Quando há uma não continuidade na medida de fase, diz que ocorreu uma perda de ciclo. Isso pode ser devido ao bloqueio do sinal, aceleração da antena, variação brusca da atmosfera, interferência de outras fontes de rádio e problemas com receptores de software. Quando ocorre perda de ciclo, é de se esperar que a parte fracionária correspondente à distância entre o receptor e o satélite, aqui está o receptor, aqui está o satélite, você conta quantos comprimentos de ondas inteiros existem daqui até aqui, mais uma porção fracionária, que é exatamente a parte que é recebida no momento que se liga o receptor. Inicialmente, nós não sabemos a distância entre o satélite e o receptor. Contudo, se eu pudesse contar o número inteiro de comprimentos de onda daqui até aqui, e somar isso à parte fracionária, eu obtenho exatamente isso aqui, ó, que nada mais é do que a distância entre o satélite e o receptor. Evidentemente aqui, para obter a distância correta, eu preciso multiplicar pelo comprimento de onda da portadora que eu estou observando. Então, esse tipo de procedimento é muito usual quando nós vamos fazer posicionamento usando portadoras. Contar N, estimar o valor de N, é o que nós chamamos de ambiguidade. Então, a ambiguidade é exatamente o conhecimento, ou na verdade o desconhecimento desse N entre o satélite e o receptor. Toda vez que você interrompe o sinal, você precisa recontar esse N, porque você não sabe mais quanto que vale esse N. Na verdade, você não sabe nem quanto que ele vale no início. E quando o sinal então é interrompido, você terá exatamente 2 N's agora, do sinal que já existia e daquele que você perdeu e voltará a receber em algum outro momento. Diversas técnicas têm sido desenvolvidas para este fim. Uma outra opção é introduzir uma nova habilidade como incógnita no modelo de ajustamento. Este gráfico ele mostra para a gente a recepção do sinal de um satélite específico, que para o satélite 20, o que nós deveríamos ter é uma linha contínua de recebimento, semelhante ao que nós vemos aqui nesse azul escuro, uma linha contínua de recebimento, ou seja, desde o momento que se ligou o receptor nesse instante e se desligou o receptor nesse instante, para o satélite de número 13, houve apenas uma interrupção do sinal aqui. Se eu tivesse ligado o receptor neste momento específico, todo esse intervalo, eu não haveria perda de sinal. Essas falhas que aqui existem é exatamente as perdas de sinais. Veja que quando uma recepção, como é o caso do satélite de número 10, está dessa maneira, cada vez que você recebe o sinal e interrompe ele, você cria uma nova ambiguidade no teu sistema. Às vezes, o número de ambiguidades é tão grande que é necessário deletar toda essa informação
para que a gente possa fazer o processamento de maneira apropriada. O multicaminhamento ele ocorre quando o sinal enviado pelo satélite ele bate no obstáculo e retorna ao receptor. Isso aumenta a distância efetiva entre satélite e receptor. Então o que nós precisamos fazer, na verdade, é evitar esse tipo de situação. Evitar aqueles elementos básicos no espaço geográfico que permitirão essa reflexão. Principalmente muros, prédios altos, lagos, fazem com que a reflexão aumente a distância entre o satélite e o receptor. Então o receptor pode, em algumas circunstâncias, receber, além do sinal de chegada, diretamente à antena, sinais efetivos em superfícies vizinhas. Tal circunstância depende da relatividade do meio onde se posiciona a antena, característica da antena e de técnica utilizada para impedir sinais efetivos. Esses efeitos são normalmente estudados como erros aleatórios, muito embora, em alguns casos, pode se comportar como efeitos sistemáticos. Desta forma, a recomendação mais efetiva é evitar levantamentos em locais propícios a esses efeitos. Durante a propagação do sinal, o sistema de coordenadas rotaciona com relação ao satélite, porque a Terra está girando. As coordenadas originais dos satélites devem ser rotacionadas sobre o eixo Z de um ângulo alfa tal, definido como produto do tempo de propagação pela velocidade de rotação da Terra. Ou seja, do momento de emissão do sinal até a recepção, a Terra ela gira de um certo valor. E a gente poderia compensar isso conhecendo a velocidade da Terra, conhecendo a posição da latitude em que esse ponto se encontra, porque existem modelos apropriados para essa correção. Fonte, receptor, antena, efeitos, erro do relógio, erro entre os canais, centro de fase da antena. Os erros relacionados com o receptor e antena são aqueles devidos ao hardware do receptor e design da antena, e podem ser erro de relógio, erro entre canais e centro de fase da antena, como falado anteriormente. Em relação ao relógio, os receptores GNSS ou GPS são normalmente equipados com osciladores de quartzo, os quais possuem boa estabilidade interna e são de custos relativamente baixos. Entretanto, sua precisão não é igual à precisão do relógio que estão embarcados nos satélites. Cada receptor possui a sua própria escala de tempo, definido pelo oscilador interno, o qual difere da escala de tempo GPS. Alguns receptores possuem osciladores altamente estáveis, podendo aceitar padrão de tempo externo. Como cada relógio é startado em momentos distintos, e ainda que ele tenha osciladores idênticos, como por exemplo de quartzo, mas a origem do tempo dele não bate com a origem do tempo do outro relógio. Ou seja, se pudéssemos retroagir cada relógio de cada satélite até a tua origem zero e comparar a origem zero com a linha de tempo GPS, vamos perceber que os relógios iniciam em tempos distintos, não coincidente com esse zero. Então a gente tem que tratar essa discrepância entre a origem de cada relógio com o próprio tempo GPS. No posicionamento relativo, os erros dos relógios são praticamente eliminados, não exigindo para a maioria das aplicações padrão de tempo altamente estável. Em relação aos canais, que é por onde se recebe a informação emitida pelos satélites, lembrando que o que nós na verdade compramos é um sintonizador de estação de rádio. Um receptor GPS nada mais é do que um sintonizador de estação de rádio. Então, quando o receptor ele possui mais de um canal de rastreio, pode ocorrer erros temáticos dos canais, lembrando porque esses componentes são fabricados pelo homem. Atualmente, a maioria dos receptores geodésicos possuem canais múltiplos, com cada um dos canais registrando os dados de um satélite particular, sujeito, portanto, ao tipo de erro aqui discutido. Para corrigi-lo, o receptor realiza uma calibração no início de cada levantamento. Para tal, cada canal rastreia simultaneamente um satélite em particular e determina os erros em relação a um canal tomado como padrão. Todas as medidas subsequentes são corrigidas a esse efeito. O centro de fase da antena é um erro muito comum nos equipamentos de GNSS. O centro elétrico, que é o ponto no qual as medidas são referenciadas, eles não coincidem com o centro físico da antena. Aqui nós temos aqui um formato de uma antena e nós temos para essa antena o que nós chamamos de centro geométrico
e os centros de recepção de cada fase. E eles não coincidem um com o outro. Você tem deslocamento ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y nesse sentido, e ao longo do eixo Z. Como se fosse um ΔX, um ΔY, um ΔZ, parâmetros de translação de um sistema qualquer. A discrepância varia com a intensidade e a direção dos sinais e é diferente para portador L1, L2 e L5. Para levantamentos de alta precisão, todas as antenas envolvidas no projeto devem ser calibradas, visando corrigir as observações. Fonte, estação, efeitos, erro nas coordenadas, maré terrestre, movimento de polo, carga dos oceanos, pressão da atmosfera e carga hídrica. Além dos erros nas coordenadas de estação, no caso de fixar as coordenadas de estação base, ou seja, quando especificamos que a coordenada de uma estação base vale latitude, longitude e altitude elipsoidal ou ortométrica naquele ponto, estamos fixando a coordenada de estação. E essas coordenadas podem estar erradas. Então, além desses erros associados na fixação dessas coordenadas, existem outros erros resultantes de fenômenos geofísicos que podem causar variações nas coordenadas, que são utilizadas nos levantamentos ou nos períodos de observação. Entre esses erros estão incluídos os efeitos de marés terrestres, carga dos oceanos, cargas da atmosfera e carga hídrica. O efeito de maré terrestre é um efeito muito interessante, porque a Terra não é um corpo rígido, e não sendo um corpo rígido, a atração da Lua e do Sol faz com que a Terra ela se deforme à medida que esses três corpos vão girando nesse sistema. Então, um receptor posicionado na Terra, em um dado momento, vai sofrer a elevação ou rebaixamento dessa crosta devido à resultante de forças envolvido Terra, Sol, Lua. Este é o efeito chamado de maré terrestre. O efeito de carga dos oceanos é exatamente o efeito da pressão que o oceano faz em relação ao solo oceânico. Então, à medida que a maré sobe e desce, ela causa uma diferença de pressão no solo oceânico. É como se a gente colocasse em cima do colchão um peso. Coloca o peso, o colchão cede. Tira o peso, o colchão volta ao normal. É o mesmo efeito da variação altimétrica dos oceanos em cima do solo oceânico. O solo oceânico, por sua vez, propaga essa deformação para dentro dos continentes, de tal maneira que, muitas vezes, a milhares de quilômetros distante da costa, nós vamos sentir ou nós podemos mensurar este comportamento. A carga atmosférica tem um efeito muito parecido da carga oceânica. A atmosfera pesa. Então, à medida que essa largura da atmosfera, juntamente com sua densidade, varia a pressão que a atmosfera faz em cima da crosta terrestre. Com esta variação de pressão, nós teremos uma variação em altura da crosta. Dependendo das condições atmosféricas, da quantidade de presença de vapor d'água, etc., etc., o peso associado nesta superfície faz com que toda ela ceda. Alterando esse comportamento, ele volte ao estado original. Então isso causa uma flutuação na componente Z das estações que estão nessas regiões. Um outro efeito também extremamente importante e observado é o efeito da carga hídrica, que corresponde à inserção em um ambiente de água por meio de chuva. Então, à medida que nós passamos pelas estações, nós teremos momentos que inserção de água no sistema. Isso vai aumentando o peso sobre a porção da Terra que está recebendo aquela água. Logo, a Terra vai ceder. E se um receptor GPS colocado nessa situação especificamente, vai sofrer a influência dessa carga. Então, o receptor ele vai mudar a tua altura em função da entrada ou saída de água do sistema. Esse estudo ele é tão importante que eles são utilizados para fazer a análise da capacidade hídrica de uma bacia hidrográfica, por exemplo. Porque podemos observar, através de séries históricas GPS, o comportamento da inserção de água e saída de água
dessas regiões.